Sim, tá gravando. Tá aí. Só lembra de montar aqui o somzinho do YouTube. Então, vamos ficar em silêncio por alguns instantes. Sim, tá gravando. Tá aí. Só. Mas a gente agita. Olá, pessoal, boa noite, muito boa noite. Em alguns poucos instantes nós vamos iniciar aqui, já nossa live, retomando aqui os estudos sobre esse maravilhoso livro, Projeto Homem, de Antônio Meneghetti. Agora abrindo o capítulo 4, né? Então, estão nos faltando apenas alguns poucos capítulos, né? O livro todo tem 6 capítulos, mas ainda assim falta bastante coisa para a gente ver. Esse capítulo 4 é um dos meus favoritos. Ele trata de 2 temas que estão muito correlacionados, né? Mas o título dele é O Conhecimento, e ele trata sobre o campo semântico e sobre a linguagem onírica, ou seja, as duas linguagens da vida dentro dessa ótica, de como elas nos auxiliam a conhecer a realidade ao nosso redor, a nós mesmos, e, obviamente, temos uma vida que tenha mais paz, mais tranquilidade nas nossas decisões, né? Nas nossas situações empresariais ou de pesquisa, não importa. Muito bem, eu vou começando já, então, falando um pouquinho para vocês da estrutura do capítulo. O capítulo está dividido em 2 grandes partes. A primeira parte, como eu falei, é sobre o campo semântico, e a segunda, a oniromancia, ou seja, a leitura onírica, a leitura dos símbolos. Oniro, na verdade, é uma palavra grega, oneiros, tem alguns significados, né? A gente pode ver, oneiros pode significar dizer a verdade, mas também poderia ser também o ser dos nervos, neiron, oneiron, ou também oneiros. Então, dizer a verdade, dizer o ser, ontos, ou também aquilo que é o ser do neurônio. O ser do neurônio a produzir essas imagens. Enfim, essa é uma hipótese aberta, uma tradução aberta minha aqui, do grego. Mas o tema de hoje nós vamos tratar uma parte apenas do capítulo sobre o campo semântico. É um capítulo relativamente grande, não tão grande quanto o capítulo anterior, né, sobre atitude sexual, no homem e na mulher, foi gigante. Então, acredito aqui que com 3 a 4 lives a gente consegue matar esse tema fantástico aqui do conhecimento. Nós também vamos dar continuidade a esses estudos do livro do Projeto Homem, lá no final do ano, lá no Recanto Maestro, bem no finalzinho do ano, curtindo, devagarinho, fazendo atividades práticas e também com estudo dirigido aqui desse livro, tá? E para aqueles que têm interesse, que gostam de cinema, que gostam da análise do filme ou da análise da vida, da realidade, da sociedade a partir de filmes, sabendo do momento do Brasil, né, essa divisão que existe, tão evidente aí entre opiniões e tudo mais, entender um pouco o cenário internacional, entender um pouco a geopolítica, como o pessoal agora tem falado bastante, né? Através de um filme fantástico, de 1977, que nós vamos ver amanhã, né? Fica o convite para todos, associados da Orient ou não associados. Para não associados, custa R$80, para os associados, o passe é livre. Nós vamos falar desse filme que chama Razão de Estado, né? É um filme relativamente antigo, de 1977, fortíssimo. E é um filme muito providencial para falarmos sobre a crise das democracias contemporâneas, não só no Brasil, mas como a gente tem observado em várias outras partes do mundo. Então, vamos iniciar aqui. Sobre o campo semântico, o livro ele divide aí, essencialmente em 4 subtópicos, né? A objetividade da subjetividade, a gente vai entender melhor o que isso quer dizer. O modelo racional de conhecimento do campo semântico, ou seja, como é esse modelo de conhecimento utilizando o campo semântico.
e depois os modos do campo semântico e o efeito rede. É assim que está organizado no livro. Acredito que hoje a gente consegue cobrir os 2 primeiros tópicos, que são extremamente importantes para entrar numa nova ordem de coisas, né? Numa nova ordem de entendimento das coisas. Falando da objetividade e da subjetividade e desse novo modelo racional de conhecimento, né? Falando um pouquinho, então, aqui da objetividade e da subjetividade, parece até um pouco contraditório o título. Não é um privilégio da ontopsicologia tratar essa questão da objetividade, da subjetividade. Talvez o primeiro filósofo que trouxe isso aqui com bastante rigor e de maneira muito, muito vigorosa foi Edmund Husserl, que obviamente é um grande pensador e cujas ideias impactaram profundamente também a visão de mundo, a visão de realidade do professor Antônio Meneghetti. Basicamente, dando um passinho atrás, antes de olhar aqui o que é falado aqui no livro do Projeto Homem, o que o Husserl coloca, né? Ele coloca que, em última instância, todas as ciências apelam para o processo da evidência, que é um processo subjetivo. Então, todo método científico, seja ele indutivo, seja ele dedutivo, apela, em última instância, para a evidência do pesquisador, a evidência do cientista, a evidência daquele que utiliza esses métodos científicos para conhecer. Então, toda a ciência, em última análise, depende dessa exatidão, dessa subjetividade do cientista, do pesquisador. Na visão do Husserl, obviamente, e aí vai coincidir aqui com o que o professor Meneghetti traz, é óbvio que o caminho que as ciências seguiram leva a uma crise em algum momento que se faz sentir de uma maneira mais evidente justamente na psicologia, né? Porque justamente a ideia de um método, de uma objetividade externa para medir todas as coisas, e que esse critério de objetividade científica fosse efetivamente universal e pudesse ser aplicado em todas as esferas do saber, ele cai por terra, justamente na psicologia, que é a ciência que trata da subjetividade e da exatidão da subjetividade, né? E dos problemas dessa subjetividade quando ela, de fato, passa pelas suas crises, né? Vamos colocar de maneira genérica aqui, né? No seu momento neurótico ou no seu momento esquizofrênico, né? No seu momento em que a gente descola da realidade, num momento também em que a gente fica fissurado por determinadas ideias e não consegue também entrar em contato com as coisas como elas são, mas a gente segue com as nossas ideias. Bom, então o professor Meneghetti começa justamente dizendo isso, né, que a objetividade de qualquer conhecimento, de qualquer ciência, se origina da subjetividade do pesquisador. E que, se não tornarmos exato esse sujeito que efetua a medida, não temos um critério de verdade. A palavra medida ela foi, obviamente, muito abusada e apropriada mais recentemente pelas ciências objetivas. Mas essa medida, ela sempre, no pensamento clássico, no pensamento grego, ela se referia principalmente à medida subjetiva, né? A gente sabe, ele é o homem como medida de todas as coisas. O homem é o mediador de todo o conhecimento. Ele é o lugar onde acontece o conhecimento, ele é o mediador de todo o conhecimento. Os computadores são feitos por seres humanos e para seres humanos, né? Até prova em contrário. Então, dentro desse aspecto, obviamente que é muito importante que o sujeito que aplica o critério, né, do que é certo ou errado, verdadeiro ou falso, que ele seja exato, porque é ele que está fazendo, em última análise, é ele que está fazendo o juízo final ali daquela situação, né? E que, se isso não for verdade, a gente perde o critério de verdade. Se eu não tenho um homem verdadeiro, eu tenho um homem cheio de vieses de pensamento, cheio de ideologias, né, cheio de crenças de qualquer tipo, né, cheio de complexos, com uma visão estereotipada das coisas, a gente perde o critério de verdade. Isso é óbvio. Não adianta o metro, porque eu vou medir com o metro aquela coisa que obsessivamente eu já acredito. Então, cai por terra a possibilidade de um conhecimento verdadeiro. E com isso ele conclui, né, dizendo que cada coisa deve partir do íntimo da inteligência. Então, justamente, a nossa inteligência, o modo da inteligência humana,
que a gente chama em ontopsicologia de ensiôntico, né, esse modo da nossa inteligência, é justamente o nosso metro. É a possibilidade que nós temos de medir todas as coisas. É a nossa estrutura intrínseca, a nossa natureza intrínseca. Nós não conseguimos medir o mundo, por assim dizer, como uma formiga ou como uma ovelha, né? Nós medimos o mundo segundo a nossa medida, a medida humana, a medida da inteligência humana. Por isso, cada coisa parte do íntimo da nossa inteligência, da forma da nossa inteligência. Falei já essa questão do metro, né? O metro de caráter objetivo, como eu disse, ele não funciona na psicologia, isso não é uma grande novidade, mas é interessante trazer alguns elementos, né? Por isso o sonho e a esquizofrenia também nunca foram compreendidos até o âmago, né? Até o seu âmago, não foram resolvidos, elucidados até o seu âmago. Por que isso, né? Porque justamente os pesquisadores, os pensadores, quando querem conhecer essas realidades, se aproximam dessas realidades utilizando metros, medidas, estereótipos, padrões, parâmetros externos àquela subjetividade que pretendem conhecer. Então, para compreender o sonho, por exemplo, eu preciso utilizar o sonho como linguagem da natureza, eu preciso utilizar as linguagens da natureza. Eu não posso partir para compreender o sonho das coisas metrificadas, das coisas estereotipadas, das coisas, digamos assim, dos conhecimentos históricos, né, da nossa educação, dos nossos padrões, crenças. Uma outra área que também é muito crítica é o âmbito da saúde, né? A gente sabe que a medicina, a saúde, são departamentos extremamente sensíveis, né? Onde tudo é muito delicado, é muito frágil, né? Uma coisa, ou seja, a gente parece que vive realmente ali no fio, né? A existência é realmente suspensos por um fio maravilhoso ali, e extremamente sutil, extremamente frágil, né? Um acidente, uma queda, um mau jeito, uma situação podem levar a acabar com a nossa vida, com a nossa existência. Então, no âmbito da saúde, também sempre foi muito complexo definir o que é um ser humano sadio, né? O que é saúde? A saúde reside em quê, especificamente? É extremamente complexo. A gente fala, não, mas qual tipo de saúde? Então, a gente começa a cortar, fatiar o homem, né? O homem biopsicossocial, espiritual. A saúde é quando existe uma espécie de completude, etc., etc. Mas falta, parece, o critério objetivo, né? Do que seja essa bendita saúde, estado de sanidade, né? de um ser humano. Isso deriva do fato que a gente não conhece conscientemente, com a nossa consciência, nós não conhecemos essa lógica perfeita da vida, da natureza, né? Então, a gente não sabe como é ser conforme a natureza. O ser humano, ele começa a se desagregar e perder esse estado de sanidade, né? Onde o todo se refere a essa lógica que é conforme a natureza. Em ontopsicologia se diz isso de natureza, o igual à natureza, né? Eu sou natureza e sou igual à natureza. Quando justamente ele coloca elementos antitéticos, opostos, que criam tensão no interior dessa unidade de ação que é um ser humano, e aí se causam os desequilíbrios, ou seja, a partir de um desequilíbrio de consciência, um desequilíbrio, portanto, do eu, né, daquele eu que administra aquele existente, aquela pessoa, a gente começa com os desequilíbrios de relação, depois desequilíbrios de metabólicos, acúmulo de toxinas, sintomas, doença, até chegar a morte. Ou seja, tudo começa ali. Então, por isso a visão ontopsicológica concorda muito com a visão ayurvédica, né, de que os grandes males, né, eles procedem justamente dos desequilíbrios do eu, do administrador, né, daquela unidade de ação. Quando esse eu não está em seu equilíbrio, então ele vai se unir a situações, objetos, relações, pessoas, alimentos, etc., que são antitéticos, né? Se esse eu é conforme a natureza, portanto, se ele tem uma reflexão na consciência em conformidade ao estado de natureza que nós somos, a natureza que somos, então esse sujeito vai escolher adequadamente seus alimentos, suas refeições, né? As pessoas com quem anda, os seus relacionamentos, seus afetos, amigos, as situações profissionais, se afastando, por assim dizer,
ou evitando aqueles momentos ou situações, relações que vão gerar justamente essas toxinas, vamos dizer assim, essa doença, né? Que começa, obviamente, nesse desequilíbrio. Então, aqui para trazer um exemplo do quanto é importante o metro subjetivo. Extremamente importante. Em ontopsicologia é central. Bom, de fato, a ontopsicologia se coloca como a ciência da subjetividade. Ela ainda justamente investiga a subjetividade de modo direto. E por que de modo direto? De modo imediato, direto. Como? Por que método, né? Então, ela tem um método específico. Ela indaga, investiga a subjetividade por meio do seu método, que implica o conhecimento do campo semântico, conexo também com o conhecimento, a análise dos sonhos, análise onírica, análise das imagens, das fantasias, etc., né? Que são as linguagens, por assim dizer, mais fundamentais, mais elementares, as linguagens da vida no ser humano. E tudo aquilo que é vivo vai funcionar segundo a informação do campo semântico. A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. Esse conhecimento é extremamente poderoso, né? Ele permite conhecer sobre uma pessoa, sobre uma realidade, em base às informações, as variáveis da energia que aquela situação, relação, pessoa, etc., emanam, modulam dentro de um contexto. Ou seja, antes que um sujeito cumpra, execute uma determinada ação, em primeiro plano existe um primeiro movimento que é a intencionalidade. O primeiro mover-se da atividade psíquica é a intencionalidade, antes de qualquer fenomenologia. Então, antes de levantar a mão, eu tenho a intenção de usar a mão para dar um exemplo. Então, partindo desse movimento, essa intencionalidade causa já algum tipo de movimento no universo? Sim ou não? O fato que ela é invisível não significa que ela não seja real. Então, a ideia por trás do campo semântico implica, sim, a aceitação de que eu preciso utilizar a minha subjetividade como critério, o que implica depois um segundo trabalho. A gente vai falar principalmente desse trabalho. É um esquema de conhecimento fantástico, onde se lê o real por meio das variações que o real causa em mim. Porém, para chegar nisso, para chegar na leitura do campo semântico, é preciso ser exato. Essa palavra ser exato, essa frase ser exato, muitas vezes se ouve em antropologia e ninguém sabe muito bem o que quer dizer, né? O que quer dizer ser exato? Se você for lá no dicionário de antropologia, o professor fala, olha, exato basicamente significa voltar à simplicidade da própria natureza. A natureza que cada um já é, né? Já tem, já é constituído, etc. Então, retornando a essa exatidão de natureza, essa simplicidade, a palavra ex actum, né? Então, aquilo que resta do ato. Quando eu e o ato, eu e a ação, a minha reflexão é coerente, eu retorno para essa simplicidade. Então, eu não projeto nas coisas, nos fatos, aquilo que eu quero ver. Eu vejo os fatos por como eles me chegam e me variam. Como eles me chegam e me variam. Se para outra pessoa aquela realidade pode ser positiva, ok, tudo ótimo. De repente, para mim, não. Eu preciso evitá-la. Portanto, a verdade também tem uma sua relatividade. Do ponto de vista subjetivo, isso é extremamente importante. Do ponto de vista, obviamente, da construção de um aparelho que precisa funcionar segundo determinados padrões técnicos, não é importante, né? O celular, por exemplo, é importante que ele ligue, funcione, transmita, capture a imagem, etc. Mas, do ponto de vista de um sujeito, é importante se aquela realidade, aquele impacto, aquela relação, aquela situação, aquela oportunidade, realmente ele é consona com a sua identidade, com a sua natureza, com o seu íntimo. Caso contrário, vai gerar, como a gente falou, distorção, discrepância, perda, angústia e por aí vai. Bom, para chegar à leitura do campo semântico, é necessário, como então a gente falou, primeiro ponto, primeira necessidade, recuperar essa exatidão de natureza, essa simplicidade. Não é ser simplório, tá? É o simples da vida, o simples da natureza. Assim, além disso, também experiência e estudo, né, pessoal? Porque a gente perdeu essa capacidade. Ela é inata, mas ela é perdida por uma série de fatores aqui que a gente pode falar. Mas então é preciso experiência, ou seja, experimentação na leitura dessas informações, dessas passagens de informação que se dão também junto com o variar da energia. E estudo. Por que estudo? Justamente porque, como a gente perdeu
essa capacidade na origem, a gente precisa de um conhecimento racional para poder impactar essas realidades de maneira racional. E não atribuir a coincidência, parapsíquico, é uma coisa extraordinária, ai meu Deus, o que está acontecendo? Nada. Está acontecendo que você está recuperando sua capacidade natural de conhecimento, né? Um modo de conhecimento autenticamente humano, né? Como eu disse, então, exato quer dizer simples, como a vida nos constitui, momento a momento. É uma simplicidade que foi perdida, esquecida, soterrada no amontoado de idiomas, de estereótipos, de culturas, coisas absolutas, heurísticas, crenças, tudo que aprendemos que é prioritário por educação e cultura. Ou seja, a gente soterra a nossa natureza por aquilo que nós acreditamos, e é vantajoso, obviamente, a cultura é vantajosa, mas ela não pode soterrar as linguagens da vida. Acho que aqui é a questão, né? É preciso dar a Deus o que é de Deus e a César o que é de César, né? Entendendo aqui tudo aquilo que a cultura traz, que é vantajoso, como aquilo que é de César, ou seja, a lei, a letra, tudo aquilo que eu posso aprender como legado, mas que são experiências dos outros. E depois, obviamente, eu preciso ter exatidão da minha subjetividade, o contato verdadeiro com o meu íntimo subjetivo, porque é importante saber o que é verdadeiro para mim, aquilo que serve para mim, e não o que serve aos outros, né? Então, as duas coisas são importantes e as duas coisas se completam. Bom, se a gente quer ler essa linguagem da natureza, que é o campo semântico, precisamos fazer uma espécie de limpeza mental. Na prática, a nossa racionalidade, como eu disse, ela tem que se desfazer daquilo que é antitético, que é oposto, que é antagônico à nossa própria identidade de natureza. E, gradualmente, esse processo de, vamos chamar de limpeza mental, é assim que ele chama no livro, eu estou chamando do mesmo modo, tecnicamente se chama autenticação, né? Gradualmente a gente vai recuperando a capacidade de refletir na consciência todas as variações organísmicas, ou seja, como cada impacto me faz variável dentro, as emoções, as imagens conexas, as intuições, e, obviamente, se evolui também para chegar a compreender os próprios sonhos, né? O problema é que praticamente ninguém faz isso. Todo mundo dá como certo que as próprias ideias correspondem aos fatos. Não, eu estou certo. Eu tenho razão. Eu sei. Eu. Né? Então, ou seja, o grande problema está nesse eu fictício, que é um eu baseado na cultura, na opinião, na educação, nos estereótipos, nas heurísticas, nas crenças, e não é um eu baseado, né, na simplicidade da natureza, na simplicidade da vida, nas linguagens da vida. Então, por isso a gente perde essa noção de como compreender o campo semântico e também os sonhos de consequência. Porque para compreender um sonho, a mensagem do campo semântico, ou seja, aquilo que o sonhador emana, é fundamental. Quando o sujeito quer atingir um objetivo, e aí indo para o lado mais prático, não para o lado da consciência, agora para o lado do fazer, para o lado da ação, das decisões, nós temos, por vezes, objetivos e não conseguimos. E por quê? Muita gente pergunta, Érico, eu não sei por quê. Eu quero tanto isso, mas eu não consigo. Não sei por quê. É porque é difícil? Não, né? Outras pessoas estão fazendo, estão conseguindo. Então, por que eu não estou conseguindo? Será que é tão difícil assim? Né? Segundo a visão psicológica, não é porque é difícil, mas porque dentro do sujeito existe uma espécie de ambivalência. Uma dupla direção. De um lado existe, sim, a ambição de realizar aquela coisa, né? Porém, uma parte do sujeito que é desconhecida, o famoso inconsciente, né? Os complexos, etc., agem dinamicamente, antecipando o sujeito, e ele tem comportamentos opostos aos próprios objetivos conscientes. Então, nesse movimento, o que pode acontecer? Entram em ressonância objetos, pessoas, situações que vão reforçar aquela informação ambivalente que ele emanou. Então, vamos supor que você trabalha numa determinada empresa, tem uma determinada situação que te desagrada, e aí ativa em você um movimento infantil, uma situação de frustração da infância, uma questão não compreendida. E aí você fica emburrado, você fica triste, aí vou sair daqui, e não sei o quê, coisa e tal, blá. Você entra numa posição crítica, de muita crítica. E você faz esse movimento sem compreender a origem, percebe? Fazer uma crítica bem fundamentada é importante.
Agora, fazer uma crítica que é resultado, consequência daquela situação infantil não compreendida que resta inconsciente, é um problema. Por quê? Porque eu vou começar, então, a me auto-sabotar, vou começar a procurar as pessoas na empresa que também pensam como eu vou começar a procurar as situações que vão justificar como eu tenho razão, viu? Eu tenho razão, né? Eu estou certo, mas no final eu não atinjo o meu objetivo. Então, não é importante ter razão, né? Como diz o ditado, é importante ser feliz, né? É importante encontrar essa paz, essa felicidade, esse pleno regime na ação das coisas que me são cônsonas, que me são coerentes, né? Se aquela situação não é adequada, eu preciso saber também me colocar e entender que eu posso estar emanando uma informação dupla. De repente, eu estou falando a coisa certa. Estou falando aquela coisa que justamente vai resolver o problema. Mas se eu emanar uma informação de raiva, de ódio, uma informação também, digamos, de caráter, um campo semântico que tenha origem nesse complexo, nessa situação infantil não compreendida, os outros não vão entender a minha proposta. E eu vou, de novo, fugir do meu objetivo, né? Então, é muito importante. Como é que sai desse ciclo vicioso, Érico? Pelo amor de Deus! Eu conheço isso, eu já passei por isso, né? Bom, esse ciclo vicioso para se romper apenas com a mudança de mente, que a gente chama metanoia. Então, o resultado do processo de autenticação, da revisão dessas estruturas, complexos, estereótipos, heurísticas de juízo, crenças, etc., quando você faz toda essa revisão, essa limpeza de toda essa situação, então o sujeito faz uma espécie de conversão, metanoia, noia, nous, mente, e meta é um ir além, né? Um mudar, uma conversão total da nossa maneira de pensar, do eu, que ao invés de ser um eu fictício, passa a ser um eu, então, baseado nesse outro critério, critério de natureza, ou critério organísmico, ou, se quiserem, também as informações do campo semântico das realidades com as quais a gente impacta. Bom, aqui a gente terminou o primeiro item, né, que é a objetividade da subjetividade. Espero que todos tenham entendido a importância da exatidão, então, da subjetividade, no aspecto prático da nossa vida, e o quanto isso é impactante também no mundo científico ou em qualquer outra esfera da atividade humana. Onde tem um ser humano trabalhando, atuando, é importante que ele tenha uma subjetividade exata. Então, para quem nunca fez processo de autenticação, eu super recomendo. Entra no site da Aurionte, faz lá um cadastrinho, a gente indica, tem muitos profissionais no Brasil, a gente pode estar fazendo a indicação de um que esteja mais próximo de vocês, ou de um que atenda online, a depender aí do interesse, né? Bom, por que então que o ser humano não consegue ver o campo semântico, né? Baseando-se naquilo que a gente já estudou nos capítulos anteriores do livro, do Projeto Homem, o professor coloca aqui, então, nesse item 4.1.2, ele vai explicar o modelo racional do conhecimento, no campo semântico, que nós não lemos por, superficialidade. O sujeito é superficial. Ou seja, é preciso ter uma vontade, né, de ser superficial, né? A gente pode usar a nossa vontade de lado oposto. Que tal usar a nossa vontade para ser mais profundo? Para observar mais profundo. Profundo, como diz superficial, a gente fica só no sensorial. A gente fica só no que os 5 sentidos nos indicam. E olhe lá, talvez a visão e a audição, né? Mais de 90% daquilo que a gente faz, por preguiça, se vocês quiserem, superficialidade, usando apenas visão e audição. Nós não usamos praticamente tato, não usamos praticamente olfato, né? E a parte gustativa. Isso para olhar os 5 sentidos. Se usássemos o olfato, por exemplo, talvez errássemos bem menos, porque é muito exato o olfato do ser humano, né? Mas quando se fala, então, de superficialidade, nós estamos aqui fazendo uma referência justamente a utilizar toda a percepção organísmica, todas as variações emotivas, emocionais, todas as variantes organísmicas que, por sua vez, geram variações de informação. Ou seja, essa variação da minha energia gera uma variação de informação ou imagem que chega ou não chega à minha consciência. Quanto mais profundo eu fiz o meu processo de autenticação, mais profundo eu consigo ir dentro desse processo de conhecimento, né? Então, superficialidade é o primeiro item. O segundo é a seleção temática complexual. Eu dei o exemplo da empresa, onde existe uma situação de complexo, uma situação da infância não compreendida,
complexo é uma espécie de imagem que me articula em emoção. Então, quando eu impacto aquela realidade que eu não sei viver com ela, eu entro numa forte emoção, eu fico com raiva, eu fujo, né? Eu me escondo, eu me omito, né? São inúmeros tipos de reações, mas são reações que não são adequadas. O sujeito não sai, por assim dizer, com uma vantagem, não sai vencedor daquela situação. Na verdade, ele se estressa, produz cortisol, etc., etc., né? Porque é um impacto muito estressante para ele. Então, isso é muito importante, né? O segundo ponto, seleção temática complexual. Também, novamente, para a gente compreender o complexo, é importante a análise dos sonhos. O complexo está quase sempre presente nos nossos sonhos, de bandeja. Então, um bom técnico, ele identifica muito rapidamente a estrutura complexual e vai explicitando isso, né, para que o cliente vá se reconectando com uma percepção original, uma neutralidade originária no impacto com as coisas, que é a leitura do campo semântico. O terceiro ponto é por conta da atividade exercida pelo monitor de flexão. Os primeiros capítulos a gente falou sobre o monitor de flexão bastante. A gente sabe, tecnicamente falando, ou tecnologicamente, se vocês quiserem, a ação do monitor de flexão é despolarizar a onda do campo semântico. Se o campo semântico é uma onda de informação, é uma onda que segue polarizando as nossas estruturas, ou seja, colocando os vetores alinhados com aquela determinada informação, o que o monitor faz é que ele despolariza, ele faz uma inversão. Então, onde deveria haver, por exemplo, uma oportunidade, eu tenho medo, ou eu sinto angústia, ou eu vejo, não, isso é proibido, isso é sujo, não é para mim, e por aí vai. Então, a ação desse mecanismo, monitor de flexão, antecipa ou anula as percepções mais profundas, as percepções do campo semântico e da sua consequência, ou seja, as variantes, as variações organísmicas e de imagem. E, por isso, o sujeito também tem dificuldade de acesso à própria intuição. Quando ele tem um flash, um insight, ele acha que é um milagre, quando, na verdade, deveria ser contínuo, né? Ou seja, se ele está atento aos primeiros níveis de percepção, né? Esteroceptivo, proprioceptivo, portanto, a toda a linguagem organísmica e também os sentidos, ele tem já um conhecimento muito avançado. Tá? Bom, o treino para a leitura do campo semântico já dá para imaginar que ele depende desse exercício de qualificação pessoal. Né? Ou seja, uma vez que a possibilidade de conhecer o campo semântico, de conhecer por meio desse canal, depende de uma tomada de consciência. Então, assim, vocês estão imersos num mar de informação chamado universo. Tá? O universo é energia, e cada variação da energia implica uma variação de informação. Então, o fato que vocês não conscientizam, como diria ema, cada um com seus problemas, né? É problema seu, né? Ou seja, é você que tem que fazer a tarefa de recuperar essa capacidade que você perdeu. Isso depende, portanto, dessa tomada de consciência interior. Eu preciso estar muito atento às etapas mais basais da minha interação com as coisas, do meu conhecimento, do meu metabolismo de conhecimento. Ou seja, em resumo, para ter acesso a esse conhecimento, é preciso retomar essa autenticidade original. Ter uma consciência transparente, limpa, tranquila, que vê as coisas com tranquilidade, ao invés de projetar nelas, enfim, ficções. Isso também no mundo empresarial é muito frequente, né? Às vezes a empresa vai bem e o sujeito não sabe por que vai bem, ou vai mal e o sujeito não sabe por que vai mal, né? Ou num relacionamento, as coisas vão bem, o sujeito não sabe por que vai bem, ou não vão bem, o sujeito não sabe por que vai bem, né? Se ele tem uma consciência transparente, se ele recupera essa autenticidade original, ele tem uma espécie de neutralidade no impacto com as situações. E dessa neutralidade, ou seja, eu não estou em movimento de defesa, eu estou em um momento neutro. Eu consigo fazer essa leitura de modo mais transparente. Como é que aparece, então, o campo semântico? Vamos ver alguns aspectos práticos, menos teoria, né? Pode acontecer, por exemplo, que você está bem, você está num momento bom, em forma, vamos colocar assim, se sentindo bem, pleno, sentido mental, físico, etc. Uma leveza, ou seja, você não sente, muitas vezes, a presença do corpo como uma coisa que faz peso ou que incomode. E aí, ouvindo uma pessoa, por exemplo, que está falando de uma outra, um terceiro, e chega, então, uma imagem muito clara na cabeça. Você vê claramente uma situação aparentemente sem lógica e aparentemente fora daquele lugar, ou seja, aquela imagem não faz parte
do campo sensorial, ela está no outro lugar, né? Então, antes de qualquer emoção, antes de eu me sentir emocionado, de eu julgar aquela imagem, o que é isso? Isso é tudo póstumo. Primeiro chega esse flash, essa imagem, né? É uma imagem nítida, global, não lógica, tipicamente não lógica, ou seja, não faz parte do discurso, ela não é discursiva, ou seja, não tem blá, 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 não é aquela vozinha falante, essa vozinha falante tipicamente é a ação constante do monitor de flexão, dizendo, não faz, né? Isso não tem a ver com intuição e não tem a ver com o campo semântico, tá, gente? Então, ela chega como uma espécie de fantasia instantânea. Essa fantasia, ela traz, então, uma novidade de informação. E esse é um modo de perceber o campo semântico. Outras vezes, a gente percebe o campo semântico de nível biológico, a gente vai falar dos tipos de campo semântico numa outra live, também como uma reação de arco reflexo, por exemplo, água na boca. Eu posso estar lendo aqui, ó, um menu de um restaurante, e olha só, né? É um sashimi, esse daqui é um baterá, tem esse aqui, bom, olha, eu quero esse especial de shimeji. Por quê? Porque ele me deu água na boca. Então, aquela reação organísmica, que faz parte do arco reflexo, tem a ver com agressividade, tem a ver com erotismo, é um primeiro nível mais básico de percepção do campo semântico no seu plano biológico. O exemplo que eu dei anteriormente está no plano mais psicológico. E ainda existe um terceiro plano de percepção, que é um plano que transcende tempo e espaço, que é um plano intelectivo. Nesse plano intelectivo, nós estamos falando de entrar na contemporaneidade de energia. Então, por exemplo, um sujeito que se dedica a algum tipo de pesquisa científica pode chegar a uma fórmula, né, de como determinadas coisas do universo funcionam. Então, ele consegue visionar, entrar no íntimo de uma realidade que transcende espaço e tempo, né? Ou um conhecimento de que, por exemplo, num determinado local, um sítio arqueológico, fazendo uma imagogia ou fazendo um determinado exercício de introspecção, ele pode chegar à conclusão de que ali viveram determinados povos ou não viveram determinados povos, por meio desse acesso que nós temos à pilha, por assim dizer, da existência, né? A pilha do espaço-tempo que está toda condensada ali naquela realidade que eu estou impactando. Bom, então é uma forma de conhecimento, como eu disse, poderosa e fantástica, né? Mas requer muito daquele que quer utilizar. Se você quer se utilizar desse tipo de conhecimento, você precisa se aventurar nessa delícia desse processo de autenticidade, né? De buscar essa autenticidade. E, como eu disse no início, quase ninguém faz essa busca. O que um sujeito capaz desse conhecimento tipicamente vai constatar na experiência cotidiana dele, na prática, tá? É como se ele tivesse uma dúplice forma de observação do mundo. Uma primeira forma de observação é como o mundo está me variando. Então, as emoções que variam o meu modo de ser. Então, eu percebo no primeiro momento essas variações. E no segundo, a realidade desse campo semântico, né? O segundo modo, né? Como eu falei, chega a informação e depois a emoção em cima daquela imagem. A realidade semântica, que dá uma forma, né? Que visualiza aquele fato por meio de uma imagem. Pode ser uma imagem visual, pode ser uma imagem sonora, etc, etc. Ou seja, diversos tipos de imagens. Por vezes não tem nenhuma imagem, é uma transparência de realidade, por exemplo, durante a psicoterapia, quando se faz a leitura do campo semântico, para entender a situação do sujeito, com quem você está conversando, dialogando, você simplesmente sente que deve puxar um novelo de lã, digamos assim, fazer algumas perguntas numa certa direção. Você é empurrado como a água do mar empurra. Ela não se move por opinião, ela se move porque tem um vento, porque vem um movimento de massa aquática que faz com que a onda venha para cá ou para lá. Então, é preciso aceitar esse movimento. E percebam que isso é um pouco complexo para muitas pessoas, né? Porque, não, mas eu tenho que abrir mão da minha racionalidade. Não. Você precisa utilizar a sua racionalidade numa outra esfera, né? Aceitar que esse mundo da subjetividade tem uma sua lógica, tem uma sua racionalidade, né? Bom, graças a esse conhecimento, como eu disse, também é possível realizar uma leitura completa e racional dos sonhos. Então,
bastantes pessoas já presenciaram entrevistas abertas ou experimentaram o método psicológico e se surpreenderam como que o sonho pode ter tanta coisa sobre mim. Meu Deus! Não sabia, né? Para mim esse sonho era bizarro, era engraçado, né? Mas na verdade o sonho é um resquício do processo de conhecimento, né, que passa da interação com a realidade, variação do meu organismo, do meu corpo vivo, imagens, pode chegar ou não à consciência, aquilo que não chega permanece como emoção, como desequilíbrio, por assim dizer, dentro da minha estrutura, como uma tensão, e aí à noite, quando a gente relaxa, então existe uma descarga dessa tensão, dessas informações, e a gente tem uma oportunidade, então, de se conhecer de um outro modo. É um outro canal de conhecimento maravilhoso. O que mais que eu poderia dizer? Bom, agora entrando num aspecto talvez um pouco mais científico, né, mais acadêmico, a gente pode dizer que o campo semântico ele faz uma passagem de informação sem deslocamento de energia. Então, a gente disse, o variar de energia implica uma informação. Mas eu não tenho passagem de energia, eu tenho passagem de informação. Tá? Por isso que qualquer fenômeno intuitivo, dito parapsíquico, eles acontecem a qualquer distância de espaço, tempo, e ainda assim são validáveis, né? Você consegue fazer a verificação e eles estão ali, eles acontecem, enfim, são bastante concretos. Produzem muito mais evidência, muitas vezes, do que tanto discurso e blá, 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 porque aquela imagem é justamente um flash total, uma linguagem total da natureza. Pum, eis a situação. É um eis-me, né? Ou como diriam os antigos filósofos, né? Esseidade, eis-me aqui, assim. Então, o campo semântico informa a existência, informa uma presença, né? A qualquer distância. E cada ser humano tem esse potencial de presenciar a vida dentro de si. Só que esse processo permite que a gente leia situações que são positivas e negativas para nós mesmos, né? Ou seja, o bem e o mal para si mesmo, né? Não é dito que no mundo só tem coisas boas para mim, né? Ou que só tem coisas negativas. Mas com o campo semântico a gente faz, então, essa distinção. Com base no estudo e na experiência, é possível fazer essa análise. Obviamente, depois de superar os complexos estereótipos, tudo aquilo que é reforço da sua identidade e natureza é colhido semanticamente, é colhido visceralmente, é colhido organismicamente como uma coisa que me reforça e me amplia. E já aquelas coisas que são contrárias à minha identidade e natureza, à minha autenticidade, elas vão na direção oposta, né? Elas vão fazer constricção, vão fazer peso, frio metálico, vão fazer reações organísmicas e ou imagens e ou sonhos, né? Que me indicam claramente que aquela realidade não faz uma consonância, ela é dissonante, né? Exatamente como num jogo de música de ondas, né? O que mais que eu poderia dizer para vocês? Bom, já falei que é uma informação que, quando chega, parece fora de lugar, parece ilógica, mas se a gente tivesse uma consciência com uma reflexão plena, total, a gente veria a causa, veria a finalidade daquela situação, o fim, né, as consequências, onde aquela informação, aquele vetor, aquela intencionalidade está levando, as continuidades históricas, todas as consequências, né? Mas a partir do momento que a gente tem a ação do monitor de reflexão, que anula essa leitura, os complexos e os estereótipos, a gente capta apenas alguns detalhes. A gente fica com fragmentos, tentando catar coquinho, como se diz no popular, né? Tentando catar coquinho. Rapaz, me deu uma sensação. Eu não sei, né? Então, a gente vai meio que tateando, mas não vai com aquela plenitude de uma tranquila certeza do que é e o que não é para nós mesmos, né? Dentro do mundo da vida, das interações, das coisas. A gente não colhe todas as conexões, né? Partes, fragmentos. Ou seja, devido a essa situação precária da consciência humana, a informação do campo semântico chega sem racionalidade, parece desconexa, parece não ter lógica, né? E muitas vezes o que acontece é que a gente considera, quando a gente tem um flash, uma intuição, um insight, algo inexplicável. Tem até uma série agora, famosíssima, no Netflix, como é que chama? Do avião, a série do avião.
Manifesta. E tem toda uma surpresa, tem todo um mistério, toda uma coisa em torno desses passageiros, que, na verdade, é como se eles tivessem um reset, né? E eles passam a ter intuições das coisas que vão acontecer. Essa visão, aparentemente, do futuro, que, na verdade, nada mais é do que a visão de todas as conexões, da continuidade, das consequências históricas que estão ligadas com as premissas já postas. A realidade já está indo naquela direção. Aquele sujeito já estava naquele rio e ele não sabe andar de caiaque, então ele vai virar o caiaque, né? Então, a intuição simplesmente me mostra as consequencialidades dos vetores já postos na energia como está. É maravilhoso isso, maravilhoso, né? Enfim, também uma coisa, né? A gente costuma, quando acontece esse tipo de fenômeno com a gente costuma chamar de coincidência. Nossa, mas que coincidência, né? Eu estava pensando em você e você me ligou, né? Que coincidência. Não, o que a gente pode dizer é o seguinte, né? Nas leis do universo não existem coincidências, né? O que existe é ignorância da nossa parte em relação a esse movimento da informação que é consequente aos movimentos da energia. Voltando um pouco para a questão inicial, né, da necessidade da exatidão, então, para concluir aqui a nossa live de hoje, a psicoterapia de autenticação, o Resonance e vários outros instrumentos da psicologia, imagogia, melodística, são um trabalho contínuo de reparação da nossa consciência. É preciso ter um esforço, como eu falei, mas quase ninguém quer fazer. Então, parece uma missão impossível, mas não é. Basta um pouco de dedicação sistemática durante algum tempo, né, com empenho, do mesmo modo que a gente se empenha em ser superficial, a gente se empenha em não ser mais superficial, e a gente consegue reparar esses gaps de consciência dentro desse processo que é a psicoterapia da autenticação, ou simplesmente a autenticação, que é um conjunto de instrumentos, né? E aí a gente recupera a capacidade de refletir essas linguagens da vida, compreendê-las, né? As emoções, as intuições, os instintos, os sonhos, né? E tudo isso está ligado, obviamente, aí com o campo semântico, né? Nada mais são essas linguagens do que modos de variar da minha própria energia, da energia que eu sou, né? Em interação com o restante de todo o universo. Aqui eu vou citar nominalmente o professor, vou ler um trechinho dele, diz o seguinte: o universo é energia, e o variar de qualquer parte no interior dessa energia implica informação. E aí eu completei dizendo, bom, nós somos parte disso, né? Nós não somos uma exceção às leis do universo. Ou somos? Alguém acredita que a gente não é parte do universo? Que a gente é uma exceção às leis do universo? Acho que não. Resumindo, o campo semântico é uma linguagem da natureza, uma linguagem da vida. Passa uma informação que varia em emoção o receptor. Não passa a energia, tá, gente? Apenas a forma que irá mudar a energia. Então, vem, por exemplo, uma informação que ativa uma forma de energia, por exemplo, raiva ou alegria, etc. Né? Se formos maduros, então, um ser humano maduro é um ser humano que conhece todas as suas emoções, alegria, tristeza, isso e aquilo, ou seja, ele conhece todo o seu corpo, ele conhece todas as suas emoções. Se formos autênticos, a gente passa a perceber tranquilamente essas variações organísmicas, as emoções, a fonte dessas informações, dessas interações, as causas, né? E também as imagens. A gente também vai compreender todas as imagens, porque elas vão chegar à nossa consciência. Como eu disse, não existe coincidência nas passagens da natureza, apenas exatidão. Bom, como eu disse, tem uma relação entre campo semântico, sonho e intuição. A gente vai ter ainda mais uma live sobre campo semântico na quarta-feira que vem. Não percam. Amanhã, como eu falei no início, nós vamos ter a sinologia de um filme de 1977 chamado Razão de Estado, para que a gente possa compreender esse momento maluco que a gente está vivendo no Brasil. É um momento de crise das democracias no mundo, não é só no Brasil. E é importante entender a crise das democracias. E esse filme vai ajudar muito a acordar a nossa capacidade crítica. Tanto faz onde a gente trabalha, funcionários públicos, empresários, todo mundo precisa acordar. A gente precisa entender. Número um, a gente vive mesmo numa democracia, será? É importante a gente acordar a nossa capacidade crítica. E depois ajustar as velas do barco para viver bem, viver tranquilo, viver em paz, né?
que é a coisa mais importante, né? Mais sábia, viver em paz. Nas próximas lives, então, a gente vai ver os modos do campo semântico, o efeito rede, na próxima. E, posteriormente, a gente vai entrar no mundo do sonho, que é a segunda parte do capítulo sobre o conhecimento. Tá? Reforço também o convite para todos que tenham interesse também na parte prática e que tenham pretensão, por exemplo, de passar o final de ano lá no Recanto Maestro, que é um lugar maravilhoso, vai ter uma grande festa de final de ano, sempre tem uma grande festa. Então, agora a gente vai estar organizando no nosso espaço lá, tem um círculo de pedras, um dia de lote, etc., uma série de atividades e estudos dirigidos. Se não me engano, a gente começa no dia 27 de dezembro e vai até o dia 31, a gente começa 27 pela manhã e vai até o dia 31 também pela manhã, tá? Era isso que eu queria falar para vocês hoje. Próxima semana, então, nos vemos nesse mesmo bate-canal, bate-horário, 20h30, quarta-feira, e seguindo com o campo semântico. Tá bom, gente? Obrigado a todos e muito boa noite. Até. Eu não faço ideia como se cancelava esse negócio. Nem sei se eu fiz certo. Tá? Você não fechou, né? O Zoom não. Não, aqui. Fechei, desliguei. Tudo? Tudo, não sei, não sabia desligar.